Xapainteroê, olá a todos, meu nome é Indianário, eu falo aqui da terra indígena de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de convidar a todos para que assistam os próximos vídeos que serão postados nas redes sociais da AGE. Esses vídeos, eles vão trazer um pouco das realidades vivenciadas pelas comunidades, principalmente aqui da região sul do estado. Nós vamos iniciar com a vivência dos acadêmicos indígenas no ensino superior, também trazer um pouco das percepções das pessoas que têm acompanhado os alunos dentro das universidades. Desde já, meu muito obrigada, agude AVT e assistam os vídeos. O impacto da Covid entre os acadêmicos indígenas é algo que nos preocupa bastante. Inicialmente, com o decreto do ensino remoto, a universidade se reuniu para discutir as possibilidades de alcance desses alunos. Nós sabemos dos desafios enfrentados por esses alunos, que é acesso à internet, o deslocamento até as unidades universitárias. Todos esses seriam alguns empecilhos, para que ele pudesse acompanhar a turma dele. Havia uma preocupação muito grande, não há uma preocupação muito grande, da universidade, dos professores, da coordenação dos cursos, da pró-reitoria de ensino, quanto a esses aspectos. Até porque nós entendemos e nós temos cursos também com um grande número de acadêmicos indígenas e é preciso considerar que mesmo sendo um pequeno número, esse pequeno número ele tem que ser alcançado por esse ensino remoto. Então, há uma preocupação diuturna quanto a esse tema. E nós somos defensores de que o ensino ele chegue a todos. Então, os alunos relataram dificuldades de acesso, de deslocamento da aldeia até a unidade universitária, o acesso ao material, o acesso à biblioteca, a internet de baixa qualidade em algumas aldeias. Meu nome é Gemerson Franco da Silva. Eu moro na aldeia Mambai, sou acadêmico de medicina da Universidade Federal de Santa Maria. O meu principal desafio para mim nessa pandemia, sendo acadêmica, é que para mim a dificuldade foi o acesso ao ensino remoto. Isso foi bastante desanimador no começo do ano para mim, porque eu não tinha um acesso para acessar as aulas no Moodle, Essas aulas é pelo Moodle. E devido a esse problema, eu tive dificuldade de conseguir acompanhar o primeiro semestre. Também pela incerteza da universidade, a gente não tinha um posicionamento da UFSM em relação a como proceder, em relação a se ia ser válido também esse acompanhamento. E foi bastante difícil para mim nesse quesito de acompanhar essa rede. O ensino à distância. Na minha casa eu não tinha Wi-Fi, só que daí devido ao desenrolar do ano, eu tive que instalar o Wi-Fi em casa por conta das aulas remotas, e isso teve um gasto, Só que meus pais tiveram que pagar por esses gastos, porque eu não tive auxílio assim em relação à internet, Teve o auxílio da UFSM em relação a chips de celulares para você colocar crédito, planos. Eu até coloquei o plano de internet, mas o plano de internet por chips, a necessidade é muito maior, porque quando a gente vê, por exemplo, uma aula ao vivo, o pacote de internet já acabava. Então isso não ajudou a suprir a necessidade de estudante, de acadêmico. Tanto é que eu tive que colocar a internet para acompanhar o segundo semestre. E também a gente teve um posicionamento mais firme da universidade de colocar, digamos que o ensino remoto sendo obrigado e que ia ser válido. Porque antes todo mundo, todos os colegas, a gente achou que o ensino remoto ela não ia ser validado pela universidade, porque alguns professores estavam aderindo e outros não, e isso dava uma incerteza para a gente. Mas depois do segundo semestre, o calendário acadêmico foi se arrumando e a gente teve uma resposta, um posicionamento, e começou a sair editais da universidade, da UFSM, saiu o edital de equipamentos, de auxílio equipamento, valor de R$1.000, que eu fui contemplado com ela para comprar um notebook,
Porém, a gente sabe que um notebook não custa R$ 1.000, mas que ela ajuda bastante apenas, né? Pra gente, assim, comprar pelo menos um usado, né? Teve esse auxílio, 2 auxílios, da internet de R$ 60 e a outra para adquirir equipamentos, né? Eu acredito que mesmo assim, várias pessoas nesse momento está tendo dificuldade em acessar esse ensino remoto, porque eu mesmo às vezes minha internet cai, aqui na aldeia ela oscila bastante, às vezes quando chove não pega, e o meu medo é que a internet caia em dias de provas, por exemplo, que a gente é obrigado a estar ali online para fazer a prova. Isso é bastante triste, porque não depende de nós, muitas vezes é da internet. Às vezes algum professor é insensível, né? Tem que fazer naquele horário. E aí a gente tem que administrar o tempo, que já é curto, né? E eu falo assim porque nós, Guarani Kaiowá, a gente tem uma convivência muito de afeto quando a gente está em casa, né? E só que esse ensino remoto fez com que a gente se distanciasse estando em casa. A gente é acadêmico, né? Porque a gente tem que ficar fazendo as coisas, pelo menos eu, que o meu curso é bastante extenso e tem bastante atividade para eu fazer. Isso demanda de mim um esforço muito grande, e daí eu não consigo estar, por exemplo, com a minha família o tempo todo, e é bastante dificultoso também, porque a gente tem que estudar, né? E eu nunca gostei de ensino EAD, e eu já fiz cursinho online, né? E eu nunca me soube me organizar com coisas assim à distância online. Tanto é que eu tive que reaprender esse ano esse modo de ensino por conta da faculdade, né? Tive que me planejar para que pudesse dar certo na minha agenda e eu não sofresse bastante, né? Mas que eu não gosto do ensino remoto, porque comigo, assim, eu gosto mais de coisas práticas, assim, de estar lá na sala de aula para aprender, né? Com o professor direto para você perguntar, né? E nessa pandemia, acho que todos os estudantes aprendeu a inovar sempre, né? Sempre a adaptar a uma nova realidade, a um novo jeito de estudar, por exemplo. Todos nós tivemos que nos organizar para que desse certo tanto o corpo docente quanto o corpo discente, né? Tanto os alunos quanto os professores tiveram que se programar, se replanejar para que pudesse dar certo, né? Ensino à distância. Ela é excludente, sim, mas ela excluiu muita gente, ainda exclui. Mas eu acredito que essa forma de ensino, ela é a única que temos agora, né? Mas que infelizmente exclui muita gente. E muitas universidades, elas estão procurando uma saída, mas que para quem assim tem dificuldades financeiras, tem dificuldades mesmo assim de acesso à internet, elas não estão suprindo as necessidades. Por isso eu sempre digo que, por exemplo, a internet que foi disponibilizado pelos chips de celulares, ela não é suficiente para uma aula inteira de 1 hora, por exemplo. E isso precisa ser pensado, debatido nas universidades, de pensar nas pessoas que ingressaram, né? Que tem a vulnerabilidade assim, socioeconômica, né? Eu acredito que esse debate tem que ser levado em pauta nas reuniões pelos reitores, né? Pelos coordenadores dos cursos, não só de medicina, quanto os outros cursos de todas as universidades do Brasil. E é isso que eu desejo a todos: muita força, muita luta, resistência e uma transformação para todo mundo. Um abraço. Olá, meu nome é Nádia Ortiz Cavalheiro, eu tenho 23 anos, sou da aldeia Teicuê, lá de Carapó, da etnia Kaiowá. Atualmente eu moro aqui na Jaguapiru, estou no curso de enfermagem na UEMS. O nosso curso ele é integral, né? Antes a gente tinha muito apoio do Rede Saberes,
que sempre estava de portas abertas para a gente, para nos receber, tanto para fazer atividade que os professores mandam. A dona Antônia sempre esteve ajudando a gente, mas com essa pandemia acabou que complicando muito. Então, durante essas aulas online, que a gente ainda está tendo, o nosso curso está tendo ainda, né? Nosso calendário termina lá pelos meados de janeiro. Eu, da minha parte, né, eu tô falando como eu estudante, o maior desafio durante essa pandemia foi a parte da internet, né, que nem todos puderam ter acesso. A maioria que, por exemplo, nós indígenas foram mais prejudicados durante essa fase, né, que a gente viveu por conta da internet. Nem todos têm Wi-Fi em casa, têm um pacote de internet para poder acompanhar as aulas, né, e foi muito complicado essa parte da internet mesmo. Eu tenho apoio do meu celular, né, eu não tenho notebook, eu acompanho as aulas pelo celular, não só eu, como vários colegas. E na questão das mudanças, né, o nosso curso ele é presencial, 100% presencial, ele é integral, para quem estava acostumado a acordar às 6 horas da manhã e voltar 5 horas da tarde, foi uma luta muito grande, né? E com as aulas online acabou que interferindo em muitas coisas, principalmente na parte da alimentação, né? Que foi um dos grandes problemas, no caso da minha parte, né? Que foi na questão alimentar, da parte fisiológica. Porém, a outra mudança também que pegou a gente muito em cheio foi a questão da internet também, que nem todos puderam ter acesso. Muitos falaram que ia desistir, porém acabou que dando tudo certo, né? Alguns questão de readaptação mesmo, igual eu falei antes, né? Queria ressaltar também sobre os cuidados sobre a Covid-19, né? Para a população jaguapiruense e para a população bororoense. É importante a gente estar usando o uso de máscara, álcool gel, né? Não fazer muita aglomeração. O vírus ainda, infelizmente, ela não tem uma cura específica ainda, né? Por isso, os cuidados sobre o distanciamento é muito importante para que a gente não tenha mais casos aqui na aldeia. Proteja sua família, proteja seus amigos e fique em casa. Na questão de conhecimento, né? Eu vivi esse processo, eu estou vivendo ainda esse processo de adaptação. Foi muito complicado no começo da pandemia, porém eu consegui acompanhar as aulas, fazer os trabalhos, entregar as provas, e foi muito complicado e está sendo complicado. Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Marjorie, eu sou acadêmica de Direito na UEMS e eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho dos desafios que a educação à distância trouxe para nós acadêmicos. Bom, de início, por conta do Covid e do distanciamento social, nós tivemos que adotar um novo método de aprendizagem, que foi o EAD, né? O ensino à distância, a educação à distância. Então, para nós que somos de um curso presencial, nós não estávamos acostumados com tudo isso, então foi tudo algo muito novo, algo que chegou de surpresa para todos nós, então nós tivemos que se adaptar com esse novo método de ensino, tivemos que baixar aplicativos e aprender a lidar com esses aplicativos, saber manusear esses aplicativos, então foi tudo um desafio para nós. Imagino que para algumas pessoas tenha sido muito mais difícil, principalmente para aqueles que não têm condição de ter uma internet boa em casa, uma internet com uma qualidade boa, principalmente aqueles que não têm condição de ter um celular, de comprar um celular, um tablet,
e principalmente de não ter condição de colocar uma internet com uma qualidade boa para baixar os aplicativos, um aparelho que tenha memória suficiente para baixar os aplicativos. Então, isso tudo, por ser algo muito novo para nós, algo que nós não estávamos acostumados, não estávamos preparados, tivemos que nos adaptar com tudo isso, né, com esses desafios e lidar. Além disso tudo, ainda tem as estratégias para sustentar essa nova forma de aprendizagem, né, à distância. Então, esse foi um dos desafios. Para mim, imagino que para muitas pessoas também. E é isso, gente. Obrigado. Até a próxima. Sou Beatriz Landa, atualmente sou coordenadora do CEPEGRE, mas também acompanho os estudantes indígenas no Cone Sul do estado. Este ano foi um ano bastante desafiador para todas as pessoas que circulam pela universidade, sejam para os seus docentes, discentes, os seus técnicos e técnicas administrativos. Mas foi especialmente difícil para os estudantes indígenas, pois com as aulas remotas, o acesso à internet era fundamental e muitos deles estão em áreas que não têm esse acesso. Então isso prejudicou bastante o andamento das disciplinas. Nós temos hoje matriculados 432 estudantes indígenas, mas desses nós não sabemos ainda exatamente quantos evadiram, quantas disciplinas estão cursando, quantos pediram suspensão do calendário nesse ano para poder voltar no ano que vem, porque muitos perceberam que não conseguiriam ter um acesso adequado para as disciplinas ofertadas na modalidade remota. Os alunos, ao mesmo tempo, tivemos bastante dificuldade de encontrá-los, né? Mesmo com os grupos no WhatsApp das unidades, a resposta era bastante baixa. Por quê? Exatamente por isso, pela falta de acesso, pela dificuldade de acesso, por não ter o equipamento ou não ter a conexão necessária para isso, né? Mas todos os que nos procuraram, seja pelo telefone do Rede de Saberes, seja no meu WhatsApp, no WhatsApp da Antônia, no WhatsApp do Rogério, do Jean, que é do CEPEGRE, mas que atuou de maneira muito forte com os estudantes indígenas, todos que nos procuraram, nós procuramos também responder e dar um suporte que era necessário, né? Pois muitos deles também precisaram de apoio psicológico e nós encaminhávamos isso também. Mas eu gostaria de destacar não só as dificuldades, que foram muitas, foram evidentes, mas eu gostaria de destacar algo que que eu considero muito importante, que foi o apoio que os próprios acadêmicos indígenas propiciaram para os seus colegas, seja melhorando o acesso na internet, seja deixando que acessassem a internet, que usassem esse equipamento. Então, a solidariedade diz muito desses povos, diz muito dos Guarani Kaiowá, diz muito dos Tereno e diz muito dos outros povos que estão aqui no Mato Grosso do Sul estudando. Isso, para mim, foi fundamental, assim, que mostra realmente que nos momentos mais difíceis é possível contar com a solidariedade das pessoas. Enquanto gestora do CEPEGRE e do Rede Saberes, também mantivemos contatos e propiciamos momentos de encontros dos acadêmicos indígenas com a gestão da universidade, mas também os ouvimos por meio de lives, tanto os alunos que estão na graduação, quanto os alunos que estão na pós-graduação. Não tem como não dizer que esse foi um ano que será lembrado por todas aquelas pessoas que viveram esse ano. Foi desafiador. E os povos indígenas, os alunos e alunas indígenas da UEMS tiveram atitudes muito importantes junto aos outros e também na tentativa de se manter na universidade pelo remoto. Então, isso merece ser destacado. Muito obrigada.